Saudações a todos! Nós vamos tratar neste vídeo do crime tipificado no artigo 302 do Código Penal, denominado falsidade de atestado médico. Ele ocorre, na verdade, quando o médico dá um atestado falso no exercício de sua profissão. Aliás, essa é exatamente a tipicidade objetiva do artigo 302. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e o parágrafo único prevê uma qualificadora. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Então, como é que está estruturado? Quais são as observações importantes sobre o crime de falsidade de atestado médico? O objeto da proteção jurídica do artigo 302 do Código Penal é a fé pública, a autenticidade que os atestados médicos devem resguardar. Sempre que um médico ele atesta alguma coisa, ele tem que fazê-lo de forma que aquilo que ele atestou corresponda verdadeiramente à realidade dos fatos. A forma mais comum, sem dúvida alguma, é aquela do médico que atesta a existência de uma doença que não existe, para de alguma maneira a pessoa que beneficiária do atestado possa faltar ao emprego, enfim, possa ter algum benefício dessa ordem. Mas qualquer coisa que o médico insira no atestado que não corresponda à verdade pode dar ensejo à prática do crime do artigo 302. A fé pública é o objeto da proteção jurídica, especificamente a credibilidade que aquilo que os médicos atestam deve ter perante a sociedade. A forma simples do delito, então o verbo nuclear é o verbo dar, que quer dizer entregar, fornecer. O médico, que é o profissional da medicina devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina da respectiva unidade da federação, ele tem que fazê-lo no exercício da sua profissão. E aí o que ele dá? Qual é o documento que ele entrega? Um atestado falso. Em princípio, atestando uma doença que não existe, que não é bem aquela, enfim, que não tem aquela dimensão toda. A pena ela é de 1 mês a 1 ano. E se o crime, aí nós temos uma forma qualificada no parágrafo único, se o crime tem o objetivo específico de lucro, quer dizer, se ele faz isso para obter lucro com a entrega do atestado médico falso, então, além da pena privativa de liberdade, também teremos somada a pena de multa. A questão da tipicidade subjetiva. Na forma simples do delito, no caput do artigo 302, dar o médico no exercício da sua profissão atestado falso, aqui o dolo é genérico, basta dolo genérico, basta a simples vontade de dar o atestado falso, não havendo a necessidade para isso de qualquer motivação, de qualquer finalidade específica. Então dá para assegurar que no caput do artigo, na forma simples do delito, o crime se contenta e se satisfaz com dolo genérico. Na forma qualificada, aí não. Na forma qualificada, nós temos justamente a necessidade do dolo específico configurado pelo objetivo de lucro, quando o médico dá o atestado falso no exercício profissional com o objetivo de lucro. Então, essa objetivação de lucro ela vai converter o dolo necessário para a qualificadora em dolo específico. Aí já tem que ser com o objetivo específico de lucro. Portanto, resumindo, na forma simples do delito, dolo genérico, e na forma qualificada do delito, dolo específico. Qual é o dolo específico? O objetivo de lucro. O sujeito ativo do crime. Como se trata de crime próprio, crime próprio, para quem não lembra, é aquele crime cuja prática
requer que o sujeito preencha uma determinada condição especial. No caso do artigo 302, essa condição especial é ser médico. Então, em princípio, o crime ele só pode ser praticado por médico profissional da medicina, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina daquela unidade federada onde ele exerça principalmente a sua profissão. Mas a gente não pode esquecer que, como a circunstância médico, o elemento normativo do tipo médico, neste caso, ele é elementar do tipo, ele está no tipo básico, né, no caput do artigo. Então, pela regra do artigo 30 do Código Penal, mesmo sendo uma circunstância subjetiva, essa condição especial do agente, ela pode se comunicar para coautores. Então, pela regra do artigo 30, se esse médico ele é auxiliado por alguém que não é médico na confecção e na entrega desse atestado falso, essa pessoa que não é médica, em concurso de agentes, ela pode também responder pelo artigo 302 do Código Penal, em razão da regra da comunicabilidade de circunstância subjetiva elementar prevista lá no artigo 30 do Código Penal. Então, como autor principal, nós temos que ter, sim, o profissional da medicina, o médico. Mas em concurso de agentes, mesmo uma pessoa que não seja médica também pode tomar parte como sujeito ativo do delito pela incidência, como eu disse, da regra da comunicabilidade da elementar subjetiva lá do artigo 30 do Código Penal. Quanto aos sujeitos passivos, o sujeito passivo primário e imediato é o Estado, porque o crime é contra a fé pública, mas imediatamente, em caráter acessório, pode também ser sujeito passivo do crime qualquer pessoa que sofra prejuízo com a falsidade do atestado médico. O momento consumativo do delito se dá quando o médico entrega o atestado falso ao beneficiário. Então, no momento que o núcleo é dar, então, no momento em que ele dá, que ele entrega, que ele fornece o atestado médico falso para o beneficiário, neste momento o crime está, então, consumado. Qualquer uso que possa ser feito posteriormente a isso desse atestado médico falso já estará no campo do exaurimento do crime. Por quê? Porque a consumação já sim se deu com a entrega em si do atestado ao beneficiário. A tentativa, embora não seja algo unânime entre os doutrinadores, na verdade, a nós parece que ela é possível nas hipóteses em que o crime é cometido de forma plurissubsistente. Imaginemos, por exemplo, que alguém solicite um atestado médico falso a um determinado médico e esse médico resolva dar o atestado, mas ao invés de entregá-lo em mãos, manda pelo correio, bota dentro do envelope, manda pelo correio e esse envelope se extravie no meio do caminho. A nós parece que ele iniciou a execução do crime, ele começou o ato de dar, ainda que seja fracionado em várias etapas, né, de caráter plurissubsistente, e se por qualquer motivo esse atestado não chegou às mãos do beneficiário por alguma circunstância de meio do caminho alheia à vontade do médico, a nós parece que nesta hipótese de plurissubsistência nós teríamos condição de reconhecer a figura da tentativa. Quando se trata de entrega, de dação unissubsistente, quer dizer, passa da mão do médico diretamente para a mão do beneficiário, nesta hipótese, por certo, não vai caber tentativa, porque ou ele não entrega e não há conduta, e aí não havendo conduta não há tipicidade, ou ele entrega em mãos para o beneficiário, na forma
unissubsistente, e daí nesta hipótese o delito já estará consumado, não haverá delito tentado aí. Então, resumindo, a forma como parece ser possível a tentativa é na forma plurissubsistente, que eventualmente possa ser utilizada pelo médico para praticar o delito. E a ação penal, no caso, ela é pública incondicionada, ou seja, havendo prova do crime e indícios suficientes da autoria, o Ministério Público já pode ofertar a ação penal, oferecer a denúncia em desfavor de quem tenha praticado o delito. Em linhas gerais, essas são as principais observações sobre o crime do artigo 302 do Código Penal, o crime de falsidade de atestado médico. Até o nosso próximo vídeo.